E a partir de agora eu já estou iniciando a gravação aqui da aula, tá, galera? Então, o nosso tema de hoje é função exponencial e logarítmica e a relação com progressões, beleza? Então, eu vou falar um pouco sobre o que é função exponencial, o que é função logarítmica, o conceito básico de cada uma, tá? E conforme a gente for falando sobre esse tema, a gente vai vendo a relação que ela tem com a questão das progressões e o que isso tem para oferecer para a gente, qual a importância disso. Agora eu vou me enrolar um segundinho só para poder colocar enquadrada aqui na minha gravação a tela. E agora vamos começar. Então, ó, pessoal, o áudio aí tá legal, tá dando para ver a bolinha vermelha aí se mexendo na frente do visor de vocês tranquilo? Vou dar uma confirmada aí no chat que eu já estou acompanhando aqui. Qualquer coisa a gente vê o que pode fazer para consertar. Espera aí, o que aconteceu, meu jovem? Por que não está dando certo entrar? Mandar um áudio aqui rapidão. Vê se tu não tá entrando com a conta, tua conta pessoal do Gmail, viu? Pode ser que seja a conta pessoal do Gmail. Se for ela, você não vai conseguir entrar na sala de aula. Vai dar uma mensagem de erro e não vai deixar você entrar. Veja se você está entrando com aquela conta do governo, aquela que a escola disponibiliza para você. E aí, vamos lá. Então, o que acontece? Função exponencial e função logarítmica, assim como a função afim e a função quadrática, são basicamente padrões, certo? A gente tem que entender sobre elas que são padrões diferentes. A função afim tinha aquela reta, a função quadrática tinha a parábola, a função exponencial e a logarítmica tem aquela curva, né? A curva exponencial é aquela curva logarítmica que é basicamente a exponencial invertendo o eixo x. E aí, ó, vamos analisar aqui. Então, função exponencial. Do que é que se trata? Boa, valeu, Nicole. Então, podemos observar que o crescimento da população de um micro-organismo com uma expressão. Então, vamos começar analisando uma situação simples, tá? Então, vamos pegar aqui e começar vendo o crescimento de um determinado micro-organismo. Então, esse micro-organismo, eu vou começar analisando ele no tempo zero, certo? Então, vai existir apenas ele, certo? Esse micro-organismo aí. No tempo zero, ele é 1. O micro-organismo, ele duplica, certo? Então, ele vai duplicando, ele vai se multiplicando dobrado, certo? Então, cada elemento que existe ali gera uma cópia idêntica de si. O que vai acontecer? No tempo 1, na primeira passagem de tempo, na primeira unidade de tempo que se passa, esse 1 é multiplicado por 2, porque esse micro-organismo vai se duplicar, ele vai dobrar. Então, vou ter 2 micro-organismos. No tempo 2, passando a segunda unidade de tempo suficiente para ver essa proliferação, esse micro-organismo é multiplicado por 2 novamente, essa quantidade. Cada um deles gera uma cópia. Consequentemente, aparece 4 micro-organismos. Quando passa o tempo 3, isso é multiplicado de novo e você gera gera o número 8. Então você multiplica o que tinha anteriormente por 2, certo? E gera-se 8. Depois, passa esse tempo, passa-se o quarto período de tempo, multiplica por 2 de novo, gera 16. Na verdade, eu estou gravando ainda, viu? Eu estou gravando a aula assim. É que eu estou gravando num programa aqui no computador, porque dá menos problema com questão de internet. E, tipo, tem opção para gravar aqui no Meet, só que aí come muita banda e pode ficar ruim para vocês visualizarem. Ficar lento, travar, entendeu? Aí eu uso um programa extra para poder não dar esse problema, belezinha? Mas, ó, assim que terminar aqui, eu já jogo ela no YouTube e mando o link lá no grupo. Eu sei que eu esqueci a anterior, mas até a anterior também já tá lá no YouTube, eu mando para vocês, tá bom? Então vamos lá, micro-organismo ele vai duplicar novamente de 8 e passa a 16. E a mesma coisa acontece no tempo 5. Esse 16 é multiplicado por 2 e passa a ser 32. Galera, o que a gente vai analisar aqui é como é que está sendo gerado esses termos. Ó, eu começo com 1, multiplico por 2, multiplico por 2 de novo, por 2 de novo, por 2 de novo, por 2 de novo. E vou gerando cada uma das quantidades referentes a essa população de micro-organismos. Então, ó, antes de continuarmos, vamos só analisar uma propriedade interessante aqui, tá? Que a gente vai precisar agora para poder fechar nossa ideia. Se eu tenho aqui um elemento A
e o expoente dele é zero, quanto é que esse elemento vai corresponder? Quanto é que isso aqui vai valer? Alguém lembra? Alguém sabe? Coloca aí no chat para ver se vocês estão espertos mesmo. Alguém? Ninguém, minha gente. Que é isso? Não me deixem triste. Hein? Alguém lembra? Ah, povo desenrolado. Boa, Lohane, boa, Nicole. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser igual a 1. E acontece por quê? Zero também pode ser escrito como um número menos ele mesmo. E se eu escrevo um número como ele, menos ele, como sendo ele menos ele mesmo, vira uma potência com o expoente sendo uma diferença. E eu posso escrever essa potência como sendo ela dividida por ela mesma, certo? Porque aqui, ó, eu vou ter a elevado a r dividido por a elevado a r, e pela propriedade de potências eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar desse jeito. Consequentemente, como eu estou dividindo o número por ele mesmo, a resposta vai ser 1. Então, propriedadezinha útil. Gente, lembra dessa questão do a elevado a zero, viu? Porque ela cai muito em Enem vestibular para poder você precisar responder, conseguir responder a questão. Tipo assim, não vai ser a pergunta, tá entendendo? Ah, o número elevado a zero dá quanto? Mas, tipo, na resolução, ele coloca situações em que você consegue usar essa artimanha para responder, viu? Então, vamos lá. Todo número real diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Vamos voltar aqui. Agora, o que a gente pode observar, então? Aqui, no tempo zero, então, eu posso dizer que se eu fizer aqui 1 vezes 1, que é 2 elevado a zero, eu vou ter a mesma coisa. Então, em vez de escrever 1, eu vou escrever 2 elevado a zero. Aqui no tempo 1, certo? Como eu já escrevi, escrevendo 2 elevado a zero, eu vou ter 1 vezes 2 elevado a zero, que vai ser 2 elevado a zero. Agora vamos aqui para o tempo 1. O tempo 1, o que vai acontecer? Como aqui a resposta é 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 1. No tempo 2, como aqui é 4, vai ser a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. No tempo 3, vai ser a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. No tempo 4, vai ser a mesma coisa que 2 elevado à quarta. E no tempo 5, a mesma coisa que 2 elevado a 5. Perceba, gente, que a única coisa que está sendo mudada aqui é o expoente, certo? O expoente aqui está variando. A base está ficando a mesma. O tempo todo é 2 e altera-se apenas o expoente. Essa ideia de você alterar o expoente mantendo a base é o que compõe a ideia da nossa função exponencial. Então, por exemplo, se eu reorganizar esses dados aqui, ó, dessa forma, olha o que vai acontecer. Eu vou poder dizer que vai existir uma função p de t, certo? Que vai falar da proliferação dos meus micro-organismos em função desse tempo t, e vai ser igual a 2 elevado a t, porque a única coisa que está variando aqui é esse t. E conforme o tempo passa, mais micro-organismos são gerados. Então, o que acontece? Esse tipo de formação aqui, em que você tem uma base, certo? Sendo um número real, maior do que zero e diferente de 1, elevado a uma variável qualquer, o que a gente chama de função exponencial. Então, ó, escrevendo de maneira genérica, certo? Essa função exponencial, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai ter que uma função f de x igual a elevado a x é o nosso exemplo principal de função exponencial. Onde esse a que vai estar aqui é o que a gente chama de base, é uma constante. Essa constante aqui de baixo, que é esse a, é o que vai determinar para a gente se a função é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante, se ela não é uma função exponencial, tá? E aqui em cima você vai ter o expoente, que é a variável dessa função, certo? Essa questão da característica da função exponencial, deu para entender assim? Que ela é uma função que possui uma base real e a variável se encontra no expoente? Confirma aí para mim no chat, galera, rapidão. Oi, pode falar. Uhum, vai lá. Aham, aham. Pronto, é. A ideia é exatamente essa.
Os centímetros, no caso, que seria o crescimento dela, vai ser a tua base, enquanto o tempo que passa é que é o expoente. Boa ideia, boa observação, viu? Então, ó, o que que acontece? No caso aqui seria o crescimento da planta, no caso centímetros, e isso aqui seria o nosso tempo decorrido. Muito bom observado, boa associação. Aí vamos lá. Então, ó, condição para a existência de uma função exponencial. Galera, agora, para que exista a função exponencial, ela é preciso que haja uma determinada condiçãozinha. Essa condição é para que seja possível escrever o gráfico dessa função exponencial, certo? Então vamos lá. Para que seja função exponencial, esse a, que é a base, ele deve ser maior do que zero e diferente de 1. Né? Aqui, ó, eu descrevi a mesma coisa, só que usando aquela simbologia de conjunto que a gente viu no começo do ano, que tinha as chaves, a história do pertence, o conjunto, tal, que, ó, lendo só para a gente relembrar, ó, A pertence a conjunto A pertencente aos reais, tal que zero é menor do que A e A é diferente de 1. Ou seja, A é todo número real que seja maior do que zero e diferente de 1. Isso é a condição necessária para que seja uma função exponencial. Por quê? Se esse A chegar a ser 1, você não vai estar lidando com uma função, vai estar lidando com uma constante. Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Se esse A for menor do que zero, você vai ter uma oscilação. Então, vai ter momentos em que você vai ter o valor positivo, vai ter momentos que você vai ter o valor negativo. Você não vai formar um gráfico, tá entendendo? Você vai ter uma série de buraquinhos na curva que formaria esse gráfico. E essa infinidade de buraquinhos impede você de conseguir descrever ela de maneira precisa. Tá entendendo? Então, ó, para o x, a situação já muda um pouquinho. A gente tem essa necessidade aqui para o a, mas para o x basta que seja um número real qualquer. Em compensação, para todo valor real que você pensar, você consegue substituir esse x e essa função ela vai existir nesse valor real. Belezinha? Então vamos lá. Eu vou passar aqui, gente, para o GeoGebra para mostrar para vocês como é que funciona essa questão da função exponencial. Só abrir aqui o programa. Como é que tá a qualidade da transmissão aí enquanto abre, gente? Só para mim ter uma noção, tá legalzinha? Dá para acompanhar de boa? Tá cortando? Aqui, esse A vale 5, 5, 5. Deixa eu preparar o negócio aqui. Função f de x é igual a elevado a x. E aqui eu vou ter uma função g de x igual a b elevado a x também. Beleza. Rapidamente aqui. Vou cortar a transmissão de tela aqui, tá? E vou colocar agora a tela inteira do PC. Compartilhar agora aqui para vocês darem uma olhada no GeoGebra. Gente, ó, então por que não pode acontecer essa questão da variação essa questão do valor ser um, como é que diz, um número, essa base ele ser um valor menor do que zero? Preste atenção aqui, ó. Bem aqui eu vou botar para vocês a função f de x. A função f de x, certo? Tá dando para ver aí? Tá aparecendo? Apareceu agora. Essa função f de x, essa retinha verde aí, ela é uma função exponencial, ela está na forma a elevado a x. Ó. Se eu tenho um valor que seja igual a 1, ó, eu tenho esse valor de a igual a 1, o que acontece? A função ela vira essa reta aqui constante, certo? Então você está lidando com uma constante ao invés de uma função. Se você aumenta esse valor, coloca ele maior do que 1,
você vai ter aquela coisa que a gente chama de curva exponencial. Isso aqui é a característica da função exponencial, essa curva que vai se aproximando do eixo x, mas nunca toca ele. Por mais que eu venha para cá, ó, venha procurando o local de encontro dessa curva com o eixo x, eu nunca vou encontrar. Ela vai se aproximar o máximo possível, mas não importa o quanto ela se aproxime, ela nunca atravessa o eixo x, certo? Por mais que você visualmente não consiga mais nem ver a diferença entre ela e o eixo x, mas ela não toca o eixo x, não intercepta ele, passando para essa área aqui de baixo, ó, certo? Aí o que acontece? Se esse valor, por outro lado, ele é menor do que 1, mas maior do que 0, a função vai ser decrescente, ela vai apresentar a curva, só que com comportamento inverso. Ó. O que acontece? Ela vai diminuindo conforme você vai se aproximando para a direita do eixo x, beleza? E conforme você vai chegando aqui mais à direita e mais à direita do eixo x, vai se aproximando de zero, só que nunca vai passar esse eixo x para baixo. Beleza? Agora, se eu pegar esse valor aqui dessa função, esse a, e eu sair reduzindo ele até dar um valor negativo, olha o que acontece. O gráfico da função ele deixa de existir. Por quê? Como você está trabalhando com um valor negativo aqui, o que acontece? Para alguns valores de x, os pontos que são referentes ao gráfico dessa função estão aqui em cima. Para outros valores de x, os pontos estão aqui embaixo. Só que isso vai ser para uma infinidade de valores de x e infinidade de valores de y. Então, a representação gráfica ela fica tão cortada, tão picotada, tão furada, que você não consegue representar ela de forma contínua aqui com exatidão. Aí o programa, por exemplo, no caso eu estou usando aqui o GeoGebra, ele já não demonstra o gráfico. Só no caso a prova bimestral, viu, Ítalo? Mas essa daí para no caso da equipe que no caso das equipes que não venceram ou então da galera que fez um individual. A equipe que venceu é a que vai ficar liberada, beleza? Agora, vamos lá, vamos tirar essa função f aqui do jogo e vamos colocar essa função g. O que acontece quando eu aproximo esse valor aqui de zero, certo? Esse valor dessa base de zero. Quanto mais eu vou aproximando, mais essa curva ela vai se acentuando para querer fechar um ângulo de 90 graus aqui nesse nesse gráfico no plano cartesiano. Quanto maior for esse valor desse expoente, dessa base, quanto maior escolher o valor, mais vai acontecendo a inversão dessa aproximação. Eu aproximo muito do zero, a curva ela vai se acentuando e fechando nesse sentido aí da esquerda para a direita. Quanto mais eu aproximo, quanto mais eu aumento a base da função exponencial, mais a curva vai se acentuando nesse sentido da direita para a esquerda. Belezinha? Agora, dentro desses valores, ó, por mais que eu pegue um valor muito pequenininho, muito próximo de zero, se ele não for zero, existe o gráfico da função. A partir do momento em que eu coloco um valor menor do que zero, o gráfico da minha função já não existe. Belezinha? Eu vou pegar essa parte aí. Ó, posso pegar a tela agora aqui. E aí, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? No caso, a nossa função exponencial tem então como característica essa questão da curva exponencial. E aí, partindo desse princípio, a gente já começa a entrar nos exemplos aqui, tá? Então, ó, eu passei a atividade para vocês de função exponencial consistindo nessa questão aqui com essa letra A e B, né? Um detalhe importante que eu quero que vocês observem também é essa questão aqui do contato da função exponencial com o eixo y. Então, onde está aqui o eixo y, certo? Você vai ver que a função exponencial da forma a elevado a x, ela vai sempre tocar no eixo y aqui no 1. Por que isso acontece? Porque para o x igual a zero, todo número real elevado a zero vai ser igual a 1. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar responder isso aqui. Então determine o gráfico de f de x tendo 4 elevado a x. Beleza. Para desenhar o gráfico da função exponencial é fácil. Você vai ter esse padrão aqui em curva, certo? E você vai ter que observar apenas a base para poder desenhar um esboço já aceitável. Se essa base dessa função exponencial ela for um número maior do que 0 e menor do que 1, a função é decrescente. Se ela for um número maior do que 1, certo?
essa função já vai ser crescente. E olha só, para desenhar então o gráfico, o que a gente faz? Primeiro, eu desenho um plano cartesiano simples, marco aqui o ponto de encontro dessa função no eixo y, certo? Para poder ter um esboço mais preciso. E eu observo o seguinte, quando x aqui for igual a zero, 4 elevado a zero é 1. Então, ó, marca aqui um pontinho no 1. Depois, eu posso simplesmente escolher. Pode falar? Pronto, ele dá um ponto de partida e diz que sai de uma determinada altura, né? É isso? Oi? Pronto. Aí o que acontece? Ó, seria mais ou menos esse caso aqui. Ó. Por exemplo, o ponto de partida do foguete seria esse momento aqui, essa altura aqui, em cima do eixo Y. Certo? Seria o ponto de contato dele com o eixo Y. No caso lá, ele botou a função, se eu não me engano, a curva ela passa no 1 também, né? É no 1, lembra? Ela passa no 1 aí em outro. É no 1, pronto. Então, como ela vai passar aqui no 1, ela vai estar nesse formato a elevado a x. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Agora, aqui você vai poder usar uma manhãzinha bem massa para responder aquela questão. E veja se você acertou. Tá vendo aqui o 1, certo? Bem aqui no plano cartesiano. O que acontece? Se eu colocar esse x aqui igual a 1, eu não vou ter 4 elevado a 1, né? 4 elevado a 1 vai ser 4. Ou seja, sempre que o x for igual a 1, o resultado da função vai ser a base da função exponencial. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui o 1 e marco 1 e 4, que vai ser a coordenada correspondente, vai ser a coordenada gerada quando x é igual a 1. Então, ó, x é igual a 1, essa função é igual a 4. Marco o pontinho. Tendo esses dois pontos marcados, meu gráfico vai ser uma curva que vai passar aqui pelo 1 e tocar aqui nesse ponto A, que vai ser 1 e 4. Beleza? Aí, por exemplo, na do foguete lá, o que que acontecia? Ele tinha um ponto aqui, aí se eu não me engano era esse mesmo, era 1 aqui. Aí o que acontece? Aqui era o 1. Então, se você conseguisse observar que aqui tinha 1 e você conseguir identificar o local onde essa curva passava quando x era igual a 1, você já tinha a base da função. E tendo a base da função, você já tinha basicamente a resposta. Beleza? Aí vamos lá. Fiz aqui a curva passando por esses dois pontos, tem o gráfico dessa primeira função. Agora, o que a gente vai fazer? Nessa segunda, que é a letra B, ele vai querer que você determine a função com base no gráfico. Então, você tem esse gráfico e você vai determinar qual função corresponde a ele. Primeira coisa que temos que fazer é tentar identificar alguns pontos que existem aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar alguns pontos. Ó. A função ela vai tocar no eixo y, no 1. Quando x for igual a 1, ela vai ser igual a 2. Por aqui você já sabe, conseguiria determinar que a função vai ser 2 elevado a x. E quando ela passa aqui no 2, a função é igual a 4. O que é que eu vou fazer? Caso você não esteja conseguindo ver fácil essa situação aqui, ó, do x igual a 1, você sempre pode utilizar esse método. Você pega a função genérica da função exponencial, que é o que é elevado a x. O que que você faz? Você vai substituir esses valores de x aqui nessa função, certo? Como? Quando x for igual a 1, certo? Quando x for igual a 0 aqui no caso, quando eu elevar esse a zero, a função vai ser igual a 1. Quando esse x for igual a 1, quando eu elevar a 1, essa função vai ser igual a 2. Está aqui no gráfico. Ó. A gente identifica sempre pelo gráfico da função. Quando o x for igual a 2, certo? A função vai ser igual a 4. E aí o que acontece? Depois que você fez esse procedimento aqui com alguns pontos, você tenta fazer o seguinte, você tenta colocar esses valores em forma de potência, certo? Então vamos lá. 2 pode ser escrito na forma de 2 elevado a 1. 4, 1 pode ser escrito na forma de 2 elevado a 0. 4 pode ser escrito na forma 2 elevado a 2, certo? E aí o que acontece? Observa que aqui eu tenho os valores que essa função assumiu em forma de potência, certo? E a base de todas essas potências aqui é a mesma, ou seja, a base dessa função exponencial, o valor desse a, vai ser essa base dessas potências, que vai ser o quê? O 2. Se ficar mais fácil para você interpretar, você pode também igualar isso aqui. Ó. Essa é igual a essa. Para que as duas sejam iguais, são funções com o mesmo expoente, são potências de mesmo expoente e possuem o mesmo valor. Então, o que acontece? Essas bases aqui
vão ter que ser iguais também, certo? Então, o que acontece? Se aqui é 1 e aqui é 1, A vai ser igual a 2, beleza? Mesma coisa aqui no A elevado a 2 e 2 elevado a 2. Se aqui é 2 e aqui é 2, essas bases também têm que ser iguais. Então, vai ficar o quê? A igual a 2. Ou seja, você conseguiria chegar à conclusão de que A elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x. Você tem a mesma função. Belezinha? Deu para pegar essa parte aí? Dá aquela respostinha massa aí no chat, por favor, para eu ver se deu certo. Vamos lá, pessoal. Estou gravando aqui, estou ficando no vácuo, por favor. Deu certo? Boa, Nicole. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó? Então, minha função vai ser o quê? F de x igual a 2 elevado a x. E eu já tenho o gráfico, a função que corresponde a esse gráfico. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. Resolvendo uma equação exponencial. Outro exemplo também. A equação exponencial tem tem a característica de apresentar as variáveis apenas no seu expoente. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu tenho uma igualdade aqui e eu quero determinar qual o valor desse x que está aqui no expoente. Isso aqui vai ser uma equação exponencial. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar alguns truques das propriedades de potência para tentar responder isso. Vamos lá. O primeiro, 0,25 é a mesma coisa que 1 elevado a 1 sobre 4, certo? Então, em vez de escrever 0,25, eu escrevo 1 sobre 4. Por quê? Quando eu escrevo 1 sobre 4, eu tenho aqui um expoente numa fração. Eu posso botar o expoente no 1 e no 4. Ou seja, eu já tenho uma potência aqui de base 4 para poder operar com essa e começar a ir me livrando das variáveis. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou distribuir o expoente em cima. Oi. Pode falar bem? Pronto. É indicado que você tente mudar para fração quando você vê a possibilidade de operar com o termo do outro lado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você tinha um número decimal, para você deixar o número decimal e operar com isso aqui, fica difícil. Aí o indicado é que você sempre faça alguma manipulaçãozinha para transformar ele e deixar com uma base que você possa operar, beleza? Então pronto, vamos botar assim, toda vez que você tiver com um número decimal, é interessante você transformar para a forma fracionária para poder você conseguir operar, beleza? Ixi, Maria. Pronto, meu exemplo. Mas a gente tá vendo função exponencial agora, vamos entrar em logaritmo e depois em sequências, tá bom? Mas pode ficar sossegada, que ainda tem muita coisa, está no meio da aula ainda, viu? Aí vamos lá. Coloquei o expoente aqui no numerador e no denominador, certo? E igualei ao 4 elevado a x menos 1. Eu vou utilizar aquela artimanha de escrever o 1 como sendo 4 elevado a zero para deixar tudo com a mesma base. Ó. Aqui fica 4, aqui fica 4, aqui fica 4, para poder depois eu conseguir operar sem estar me preocupando realmente com nada. Mas isso aqui é opcional. Por quê? Como aqui vai ficar 4 elevado a zero, eu vou multiplicar esse zero por isso aqui. Então, vai zerar, certo? Então, eu posso fazer isso aqui ou não. Fica a critério da pessoa. É bom para poder você relembrar a propriedadezinha. Então, vamos lá. Zero. Quando eu tenho aqui uma potência elevada a um expoente qualquer, eu multiplico os expoentes. Então, 0 vezes 2x mais 3 é zero. E eu repito a parte de baixo. Quem está aqui dividindo, no caso, eu posso passar multiplicando. Ou, no caso aqui, eu simplesmente fiz a operação. Está vendo que aqui eu tenho 4 elevado a zero e 4 elevado a 2x mais 3? O que eu posso fazer aqui? Operar essas duas potências de mesma base. Então, o que eu fiz? Ó? Repito a base e subtraio os expoentes. Então, é 0 menos 2x mais 3. Portanto, fica menos 2x mais 3 aqui. Agora, como eu tenho aqui essas duas potências sendo iguais, certo? São duas potências de mesma base que são iguais. Então, esses expoentes também vão ter que ser iguais. E aí, o que eu posso fazer? Faço o jogo de sinão aqui, ó, menos com mais, para poder chegar a essa conclusão. E depois uso o critério de comparação. Eu vou comparar as duas. Como são duas potências de mesma base, posso dizer que os expoentes vão ser iguais porque elas possuem igualdade entre elas. Então, o que eu vou dizer? Menos 2x menos 2x menos 3 é igual a x menos 1. Quem é variável, eu coloco para um lado. Quem não é variável, eu coloco para o outro. Então, vai ficar o quê? Ó?
Vou passar esse menos 1 para cá e esse menos 2x eu vou passar para o outro lado para vir somando, certo? E aí, ó, 1 menos 3 dá menos 2. 2x mais x dá 3x. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar menos 2 terços igual a x. Ou seja, o valor de x nessa equação vai ser menos 2 terços. A ideia aqui é só você tentar ir utilizando aquelas propriedades da potência, certo? Então, primeiro eu transformei o número decimal em fração. Depois que eu transformei em fração, usei propriedades da potência para poder escrever num formato que tivessem só potências de mesma base. E por último, comparei as duas potências que eram iguais para poder igualar os expoentes. Belezinha? E cheguei à minha resposta final. Pessoal, aqui a gente vai ter a atividade que eu passei de logaritmo no caso, né? O que que vai acontecer? No caso aqui, esse slide ele está um pouquinho fora de ordem. Então daqui a pouco eu volto para ele de novo. Vou só fazer uma coisinha aqui, viu? Para a apresentação rapidamente. Esse slide aqui ficou um pouco fora de ordem. Digam bem. Acho que foi. Não era de logaritmo? Ou quer dizer, de função exponencial? Eu acho que foi. Uhum. Acredito que seja essa mesmo. Meu slide ficou. Olha, rapaz, eu botei o slide fora de ordem, rapaz. É coisa boa. Show, minha linha. Pronto. Ó, pessoal. Ah, não tava fora de ordem, não. Pronto, ó. Vou dar o voltar aqui. Agora eu vou voltar para a apresentação de tela, viu? Então vai ficar o quê? Galera, vamos só agora, antes de começar com função logarítmica, vamos só lembrar um pouquinho o que que é a questão do logaritmo. Eu passei uma atividade para vocês sobre o logaritmo que tinha essas três questões. Eu vou mostrar para vocês a resolução aqui, comentando elas devagarzinho, para a gente ir pegando. Então, o que que é o logaritmo, certo? Só para poder a gente resumir, não se prolongar muito em demonstrações. Então, encontre o valor de cada logaritmo. O logaritmo natural de 81 na base 3, certo? Como é que eu faço para calcular esse logaritmo? Simples. O logaritmo é o inverso o logaritmo é o inverso da potência, certo? O log é sempre o inverso da potência. E aí o que é que acontece? Para que eu consiga calcular um logaritmo, eu tenho que lembrar o seguinte: esse log aqui, ele vai ser igual a um determinado valor x que você não sabe qual é, certo? Esse x, que vai ser o resultado desse logaritmo, ele vai ser o quê? O valor do expoente de uma potência que vai possuir essa base aqui, certo? Essa basezinha que tem no logaritmo é a mesma base da minha potência aqui, certo? O expoente dessa potência vai ser o resultado do meu logaritmo, vai ser a resposta do meu logaritmo. E esse número que está aqui dentro, ele vai ser o valor que essa potência vai ter que assumir, certo? Então, ó, aqui em cima eu tenho um logaritmo, que é esse x, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho um logaritmando, que é, no caso, o resultado que essa potência tem que assumir. Então, Adato, como é que eu calculo isso? Simples. Você vai procurar um valor que substitua esse x e que a resposta dê isso aqui. E aí, como é que eu faço? Posso decompor o número que eu estou comparando aqui. Quando você está trabalhando com resultados exatos em logaritmo, para você encontrar a resposta, é só você decompor um número que você vai conseguir igualar, ele vai conseguir fazer uma igualdade que você consiga determinar quem é esse valor desse expoente aqui. Até aí é bem simples. Então, ó, 81, se eu fatorar, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. E aí eu vou usar aquela comparação. Ó. Se aqui é a mesma, se aqui as potências são iguais, as bases são iguais, então os expoentes também têm que ser iguais. Ou seja, x é igual a 4. Então eu posso dizer que esse logaritmo de 81 na base 3 é 4. Por quê? 4 elevado a 3 é igual a 81. Essa aí deu para pegar? Essa parte é muito, muito, muito importante. Deu para pegar, galera? Dá um sinalzinho de vida aí no chat, por favor. Deu? Beleza. Então vamos lá. Francisca Landara, Lohane,
Isabela Elisa, muito bem. Então vamos continuar. Agora vamos pegar o 8 aqui, o número menor. Ó, mesma situação. Log de 8 na base 2. O que acontece? Eu vou procurar então um número que eleve o 2, que a resposta dê 8. Isso vai ser o resultado do meu logaritmo. Então, ó, o que é que eu faço? Eu vou escrever 2 elevado a x, certo? Que é o valor que eu estou procurando. E vai ter que ser igual a um determinado 8. O que é que eu faço? Então, ó, 2 elevado a x e eu fatoro o 8. O 8 fatorado vai dar 2 elevado a 3. Então, ó, x vai ser igual a 3. Então, meu log de 8 na base 2 é 3. Vamos para o 125. Então, ó, o valor do meu logaritmo, que é esse x, vai ser o expoente da potência com a base 5, certo? E vai ser igual a 125. Fatorando 125, eu tenho 5 elevado a 3. X vai ser igual a 3, ou seja, o log de 125 na base 5 é 3. Belezinha? Agora, vamos utilizar algumas propriedades do logaritmo. Eu vou relembrá-las aqui já como exemplos, tá bom? Resolva as expressões dadas, dado que log de 2 é igual a 0,3, log de 5 é igual a 0,7, log de 7 é igual a 0,8. Galera, uma informação muito importante na questão do logaritmo é o seguinte: quando você vê a expressão log de algum número e no qual você não possui uma base aqui, ó, nesse cantinho, você subentende-se que esse log tem base 10, beleza? Então vamos lá. Log de 35 na base 2. O que é que eu vou fazer com esse log de 35 na base 2? Primeiro, vamos tentar escrever isso aqui de alguma forma que eu consiga encontrar, gerar uma potência de base 2, certo? Como é que eu vou fazer isso? Ó? Quer dizer, vamos fazer uma mudança de base aqui nesse caso. Como é que eu vou fazer isso? Ó? 35 está na base 2. Eu vou utilizar a propriedade que chama mudança de base. Como é que ela funciona? Você pode pegar a base do seu logaritmo e o logaritmando e escrever dois logaritmos diferentes. O logaritmo desse logaritmando dividido pelo logaritmo da sua base. Beleza? Vai ser igual a esse mesmo logaritmo aqui. E olha só o que acontece. Quando eu faço essa propriedade de mudança de base, eu posso escolher qual é o valor que vai ser a base desses dois novos logaritmos. Então vamos supor que aqui eu estou com 35 e o 2 não serve de base para me encontrar uma potência que seja igual a esse 35, certo? Então para mim vai ser impossível. O que eu faço? Eu posso escolher uma base para o meu logaritmo e depois colocar log desse logaritmando dividido pelo log da base do logaritmo. E essa razão aqui vai ser esse mesmo valor aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Se eu tenho um log do produto, ele vai ser igual à soma dos logaritmos, certo? Então, olha só o que eu posso fazer aqui. Ó. Log de 5 é igual a 0,7. Log de 7 é igual a 0,8. Log de 2 é 0,3. Então, ó, substituindo, eu somo os de cima e divido pelo de baixo. 1,5 dividido por 0,3 dá 5. Belezinha até aqui? Dá um toquezinho aí no chat, rapidão. Aquele lá da Broderage. Deu certo? Boa. Ah, Franciscano na área. Então, ó. Só fala as duas também? Então, o que acontece, ó? Essa situação aqui gera para mim, então, esse sim, que eu posso utilizar essa mudança de base da maneira que eu achar mais conveniente para mim. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo processo agora, só que com o nosso letra B. Log de 14, né? Na base 7. Então, ó, mudança de base. Eu vou pegar e jogar o log do logaritmando, certo? Aqui em cima, dividido pelo log da base. A base desses logaritmos eu vou escolher, desde que seja a mesma, tá? Se eu botei aqui um 6 aqui dessa base, debaixo também tem que ser base 6. Se aqui em cima é 10 a base, embaixo a base também tem que ser 10. Você só tem que seguir esse critério. Posso separar uma razão, desde que a base dos dois seja igual. Então, o que, é que vai acontecer? Log do produto é a mesma coisa que o log da soma, a soma dos logaritmos. Então, o que, é que vai acontecer? Vou substituir, então, ó, log de 2 por 0,3, log de 7 por 0,8 e aqui embaixo eu vou colocar log de 7 e vai ser 0,8 também. Soma esses dois, vou ter 1,1 sobre 0,8.
Consequentemente, eu vou ter 11 sobre 8, beleza? E isso aqui vai ser o resultado desse meu logaritmo aqui, 14 na base 7. Agora, oi, pode falar. É, exatamente. É, fica decimal, né? Aí, aí só tira a vírgula e coloca de jeito, exatamente. É por isso que não dá pra a gente não completa a divisão. Só remove essa vírgulazinha mesmo e deixa 11 sobre 8, beleza? Aí vamos lá. Encontre a forma mais simplificada das expressões. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Agora eu vou tentar escrever isso aqui como sendo a coisa mais simples possível. Aqui eu tenho uma soma de dois logaritmos, certo? Eu vou tentar escrever isso aqui como sendo um logaritmo só. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, ó, eu tenho então log de 2 na base 12 e mais log de 4 na base 12. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a soma dos logaritmos. O log do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, em vez de escrever 2 na base 12, 4 na base 12, eu posso escrever como sendo log de 2 vezes 4 na base 12. O que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar 2 vezes 4 e eu vou ter log de 8 na base 12. Fechou? Que é aquela propriedade do logaritmo. Isso aqui você pode anotar se ficar mais fácil para você lembrar. Isso aqui, no caso, é uma propriedade. A base aqui permaneceu a mesma, todos eles têm base 12. E se eu estou somando dois logaritmos de mesma base, certo? É a mesma coisa que eu multiplicar os logaritmando, fazer o log na mesma base do produto dos logaritmandos. Vai chegar ao mesmo resultado. Beleza? Agora, nesse aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha propriedade. Aqui eu tenho a mesma base, certo? Então, até aqui eu posso escrever como sendo uma multiplicação, 3 vezes 7. E como aqui eu tenho a diferença dos logaritmos pode ser escrito como o logaritmo da razão. Então, vai ficar o quê? Ó? Log de 3 vezes 7, certo? Dividido, né, por causa desse menos aqui, por 7. Ou seja, é a mesma coisa que log na base 3, log de 3 na base 2. Eduardo, eu poderia só cortar esse com esse? Poderia. Aqui no caso, o que eu fiz foi utilizar as propriedades para a gente ir revisando. Então, ó, soma dos logaritmos é a mesma coisa do log do produto. E a diferença entre os logaritmos é a mesma coisa que o log da razão. Beleza? Agora vamos para a função logarítmica. A função logarítmica ela vai encontrar, termina 4 horas, ou 2 horas no caso, 4 horas. Eu li 14 horas, aí foi no reflexo. Termina 2 horas. Aí o que acontece? Já a função logarítmica, ela vai possuir também suas propriedades. Uma função f dos números reais positivos em menos um, tirando fora o número zero, certo? Nos reais, definida por f de x igual a log de x na base a, ou y igual a log de x na base a, com a maior do que zero e diferente de 1, tá? Como você está lidando com o inverso da função exponencial, essa propriedade aqui, que era necessária para a função exponencial, vai valer para o logaritmo também, é denominada função logarítmica. Por quê? Tem que seguir essa propriedade para eu conseguir desenhar o gráfico dessa função e, portanto, ter uma função, beleza? Então, ó, a função logarítmica, assim como a função exponencial, ela vai ser do tipo crescente quando a for maior do que zero, certo? Quando essa base aqui do logaritmo for maior do que zero. E ela vai ser do tipo decrescente quando essa base aqui, quer dizer, quando essa base for maior do que 1, ela é crescente. E quando essa base for maior do que zero e menor do que 1, certo? Estiver entre um valor, for um valor entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, belezinha? Então, A maior do que 1, função crescente. A menor do que 1, maior do que 0, função decrescente. E aí, vamos para o GeoGebra de novo. Só pegar ele aqui. E aí, eu só trocar aqui a situação. Oi, pode falar. Hum. Como? Na prova parcial. No caso da prova parcial, ela não vai acontecer
a parcial mesmo, a provazinha no dia lá bonitinho. O que é que vai ter é o trabalho para a galera que não conseguiu participar do Gin Calculando. Aí, no caso desse trabalho, sim, tem que me entregar os cálculos. É, só para quem não conseguiu participar, porque, enfim, como não pôde, né, não teve como ter acesso no momento para participar do Gin Calculando, aí você faz, a galera faz só o trabalho mesmo. Que é basicamente as mesmas questões do Gin Calculando, só que com, como é que diz? Só que ela me entrega os cálculos. No caso, quem participou me entregou só o gabarito. Respondeu lá na hora e me mandou o gabarito. Aí quem não conseguiu fazer esse processo, participar, vai entregar para mim, no caso, os cálculos no Google Sala de Aula. Pode falar? Ah, quem já participou, no caso, entregou, já como já fez lá a resolução, eu vou pegar cada questãozinha que respondeu, ver quais foram as que acertou. Aí, tipo, cada questão vai valer 2 pontos. Entendeu? Aí, como são 5, vai valer de 0 a 10. Aí, tipo, se você acertou as 10, certo? Não importa se você ficou em último. Se acertou as 10, você fica com 10 no trabalho e 10 na prova parcial. Você acertou 4, aí você fica com 8 no trabalho e 8 na prova parcial, entendeu? Aí já está basicamente respondido. É como se você já tivesse feito esse trabalho. E até porque você já fez, né? Porque você foi lá, participou, respondeu, então, como já respondeu, já foi feito. Vou marcar. Pode marcar só como concluída mesmo. Depois eu só pego e jogo a nota lá. Facilitar. Beleza? Certinho? Tudo combinado aí? Boa. Então vamos lá. Galera, aqui agora a gente está na mesma situação e a gente está com uma função logarítmica aqui. No caso, essa daqui tem base B. Gente, ó, a função logarítmica, como eu disse para vocês, ó, ela vai ter essa seguinte, vai ter essa propriedade. Ó. O A dela, que é a base, ele não vai poder ser igual a 1. Se essa base dela for igual a 1, você vai ter essa situação aqui, essa reta paralela ao eixo y, certo? Então, não vai ter uma função, você vai ter esse valor que vai dizer que para todo valor de y, essa função é igual a 1, certo? Para o x só existe ela no ponto 1 e no 1 ela é toda, e no 1 todos os valores de y estão ligados a ela. Quando esse valor ele é menor do que 1 e maior do que 0, ó, você tem a curva exponencial decrescente. E ela é basicamente o inverso da função exponencial. A função exponencial não cresce nesse sentido, ó, vindo aqui. É como se eu pegasse essa função aqui, pegasse a função exponencial e girasse o gráfico nesse sentido aqui, ó, girando nesse sentido. E nessa rotação que eu fiz, ele vai ficar já na posição do gráfico da função logarítmica. É basicamente isso. Quando essa função possui um valor de A maior do que zero e menor do que 1, ela é decrescente. Ó. Ela corta o eixo x e passa aqui para baixo. A função exponencial, a gente viu que ela não tocava o eixo x. A função logarítmica, por sua vez, ela é o inverso. Ela não toca o eixo y, mas ela passa, sim, o eixo x. Se esse valor aqui for maior do que 1, por outro lado, a curva da função logarítmica ela vai ser crescente aqui para o lado do x, certo? Ela vai se aproximar do eixo y aqui conforme você vai se aproximando de zero. Quanto mais próximo de zero, mais ela se aproxima do eixo y, mas ela não chega a valer zero. A função logarítmica, no formato log de x na base a, ela vai ter essa propriedade que ela não existe aqui do lado negativo do eixo y, ou do eixo x, certo? Então a curva dela ela vai vir morrendo, aproximando do eixo y o máximo possível, mas ela não vai existir, por exemplo, para -1, para -2, para -3. Por quê? Como você trabalha com aquela resolução que você faz o inverso, né? O resultado dela é o expoente da base. Se você pegar um valor de logaritmo em logaritmo negativo e a base dela é um número positivo, jamais você vai conseguir elevar ela a um número, certo? Em que o resultado seja negativo, beleza? Por menor que seja esse valor, você nunca vai conseguir gerar um número negativo aqui, belezinha? E aí, voltando aqui para a questão do nosso slide, a gente vai chegar a uma conclusão.
Assim como na função exponencial, você tinha que a função exponencial tocava no eixo y no 1, a função logaritmo ela vai tocar no eixo x aqui no 1, certo? Sendo exatamente o inverso. É como se eu pegasse essa função que está aqui, certo? A função exponencial que cresce aqui nesse sentido e girasse ela nessa posição. Quando eu faço essa rotação aqui, certo? Pega esse gráfico que estava passando por aqui e giro ele, seria como se ele virasse o gráfico dessa função logarítmica, certo? Aí o que acontece? Por sua vez, como a gente só está girando o gráfico, né, nossa simulação, ela vai tocar no x igual a 1. E aqui eu vou ter as duas situações que são as minhas perguntas que eu fiz na atividade para vocês, né? São essa primeira, essa segunda, se eu não me engano, tem uma terceira, que é essa daqui. Vamos começar aqui pela primeira. Esboce o gráfico da função f de x igual a log de x na base 1 sobre 2. Ó. A base é menor do que 1 e maior do que 0, ou seja, é uma função decrescente. Portanto, eu faço aqui o plano cartesiano, certo? E depois eu traço alguns pontos em que essa função vai tocar. Então, por exemplo, ó, quando x aqui é igual a 1, quando x é igual a 1, essa função, por sua vez, vai tocar aqui no eixo, vai ter o y igual a 0 e vai tocar no eixo x aqui no 1. Quando esse x for igual a 2, a função vai assumir o valor de menos 2. Quando x for igual a 4, a função assume o valor de menos 2. Quando x for igual a 8, a função assume esse valor de menos 3, certo? Tem aqui a resoluçãozinha para a gente ver. Então, por exemplo, f de x ou f de 2, que é igual a log de 2 na base 1 sobre 2. O que é que eu faço? Vai ser igual a menos 1, certo? Log de 4 na base 1 sobre 2 vai ser a mesma coisa que menos 2. Porque se eu fizer aquela situação de elevar esse 1 sobre 2 a menos 2, ou então a menos 1, além de eu inverter essa fração, eu vou elevar essa base aqui a o módulo do expoente, certo? Então, o que é que vai acontecer? Log de 8 na base sobre 2, menos 3. Marquei aqui alguns pontos, eu já posso traçar essa curva e vai interceptar todos eles e ter um esboço do gráfico. Eduardo, eu preciso fazer isso 100% das vezes? Marcar, encontrar todos esses valores de pontinhos? Não. Se você precisar só de um esboço, você presta atenção só onde ela toca aqui no eixo X, marca, beleza? E depois traça a curva dependendo do valor da base da função logarítmica. Se for maior do que 1, vai ser uma curva crescente, então ela sobe aqui nesse sentido. Se ela for menor do que 1 e maior do que 0, ela vai ser decrescente, então vai ficar nesse sentido aqui desse exemplo mesmo. E aí, para ilustrar melhor para vocês, seria esse caso aqui. Ó. Então, você tem aí, no caso, o x que está aqui dentro, que ele vai ser a resposta, certo? E o y vai ser o nosso expoente dessa base, beleza? O que acontece? Para que eu consiga encontrar isso aqui, eu ia ter que colocar esse y sobre no 1 e no 2, né, distribuir esse expoente. Por sua vez, eu ia ter 2 elevado a menos y. E aí, usando essa função exponencialzinha aqui, é que eu encontro os valores dos pontos x, os valores dessas coordenadas desses pontos que tocam aqui essa parada. Belezinha? Deu para entender essa questão de montar o gráfico só marcando aqui no x e a curva, olhando só para essa base? Tipo, ó, como aqui ela está naquela forma log de x na base a, ela toca no x igual a 1. Como o a é menor do que 1 e maior do que 0, a curva é decrescente. Então, dá para me desenhar o gráfico aqui sem precisar marcar os pontos. Isso aí deu para entender? Essa parte, esse finalzinho que eu expliquei? Então, toque, galera. Por favor. Aquele simzinho no chat, gente, que o tempo está acabando. Daqui a pouco eu tenho que liberar vocês. Aí, valeu, Ítalo. Então, ó, o que acontece? Dá para desenhar então o esboço sem precisar marcar os pontos. Mas é interessante marcar só para a gente ir fazendo as contas e ir aprendendo como é que funciona esse processo. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer então aqui? Determine a função com base no gráfico. Aqui no caso, o que é que eu faço? Eu marco aqui um ponto, ou mais de um ponto, dependendo da minha necessidade, e tento utilizar as coordenadas desse ponto para poder substituir na função genérica da função logarítmica. Então, por exemplo, a função genérica logarítmica é essa daqui, f de x igual a log de x na base a. Então, o que é que eu vou fazer?
Quando x é igual a 16, essa função é igual a 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? A função é igual a 2 quando x é igual a 16. Então, eu vou substituir. Ó. Como aqui vai ser 2 igual ao log de a, ou log de 16 na base a, eu posso escrever isso aqui como sendo a elevado ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 16 é quem? 4. Como, para que seja uma função logarítmica, esse 4 tem que ser positivo, aqui não pode ser menos 4, então só vai ser mais 4. Ou seja, essa função logarítmica aqui vai ser log de x na base 4. Certo? Essa daqui vai ser a nossa função. Essa parte aí ficou mais fácil de entender, gente? Aquele toque bem rapidão aí para a gente terminar. E aí, então valeu. Aparentemente só você tá interagindo no chat. Vamos lá. Continuando. Determine o valor de x na equação x menos o x mais 5 na base 3. Log de x mais 5 na base 3 igual a 4. O que acontece? Aqui é a mesma situação de um log normal, certo? Então, aqui eu vou poder escrever usando a propriedade para resolver um logaritmo normal. Então, o que eu faço? Eu vou escrever 3 elevado a esse expoente 4, que vai ser igual a x mais 5. O que eu vou fazer, então, aqui? Eu vou poder escrever, ó, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, ó, quem está aqui somando passa subtraindo. 81 menos 5 é igual a 76. Ou seja, esse x vai ser 76. Belezinha? Galera, eu ia entrar agora na questão de sequências numéricas, tá? Que é a questão da PA e da PG, mas isso aqui eu vou deixar para uma próxima aula no Meet, beleza? E por hoje, fica só essa parte aí de log e de função exponencial, tá bom? Vamos tentar deixar fixado só essas propriedades para a existência da função exponencial, para a existência do logaritmo, porque você sabendo responder um logaritmo simples, ele responde basicamente todos os problemas que você vai ter, certo? Ao longo do ensino médio. Então, o que vai acontecer? Por hora fica sendo isso, certo? A gente vai encerrando por aqui. Eu vou tirar uma print massa aqui de vocês e fazer a frequência aqui rapidão, viu? Deixa eu ver. Aqui, clicou aqui. Acredito que seja aqui ou é aqui. Pronto, deixa eu só usar a ferramenta aqui para ver se consigo fazer a frequência de vocês mais rápido. E acho que foi. Pronto, acho que foi. Beleza. E aí, galera, deixa eu tirar um print aqui bem massa de todo mundo. Quem tiver aí com webcam, liga aí, por favor. Pra gente colocar todo mundo. Tirar um print bem massa para colocar aqui no finalzinho do slide, por favor. Gente, quem tá online, por favor, abre o webcam aí para me tirar aquele print bem massa. Vamos lá, povo bonito, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Tá, print aqui bem top. Aí, a Isabel manda um kkk, que ninguém fez isso. Beleza. Vou printar aqui rapidão. Vou colocar no nosso slide. Vou deixar salvar aqui que a gente teve essa aula, teve esse encontro. Daqui a pouco eu até posto no Instagram para poder marcar vocês. Vamos lá. Galerinha aqui.